Muito boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus estejam conosco nessa noite. Queremos, antes de iniciarmos nossos estudos da noite, agradecer a Jesus por essa oportunidade que nos dá de nos reunirmos, mesmo à distância, em torno dele, do Mestre de Nazaré, daquele que reuniu os discípulos junto a si, às margens do lago, na casa de Pedro, e transmitia as mensagens maravilhosas da Boa Nova aos seus discípulos, aos seus amados, que nós possamos sentir a presença de Jesus nesse instante junto a nós, também transmitindo a sua mensagem morredora por meio dos contos que o nosso irmão Humberto de Campos nos trouxe há tanto tempo e que nós agora estamos aprendendo, estamos vivenciando. Obrigado, Mestre Divino, abençoe nossos lares, abençoe a humanidade toda, Senhor. Permaneça conosco, nos dando paz de coração. Permaneça conosco, para que estejamos firmes na fé, na confiança em Deus sempre. Obrigado mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Então, estamos continuando o livro No Roteiro de Jesus, o capítulo 35, que se intitula Na Hora da Cruz. Quando o mestre se afastou do pretório, suportando o madeiro a que fora sentenciado pelo povo em desvario, pungentes reflexões lhe assomavam ao pensamento. Bom, então Jesus foi julgado, foi condenado e se afastou do pretório, que era uma construção, era um local dos romanos ficavam, com a cruz, sentenciado pela cruz. E, segundo Humberto de Campos, estava lhe passando vários pensamentos naquele momento. Que fizera, senão o bem? Que desejara aos perseguidores, senão a bênção da alegria e a visitação da luz? Quando receberiam os homens o dom da fraternidade e da paz? Até hoje a gente pode perguntar isso. Né? Quando que os homens vão receber o dom da fraternidade e da paz? Estamos cada vez mais não, nem tanto. Já tivemos situações piores na humanidade, mas mesmo assim ainda temos resquícios da barbárie, da guerra, das injustiças entre nós. Quando será que vamos viver completamente em paz e em fraternidade, sentindo-nos irmãos uns dos outros? Ainda não é assim depois de 2000 anos. E aí Jesus continuava meditando, de acordo com Humberto de Campos. Devotara-se aos doentes com carinho. Afeiçoara-se aos discípulos com fervor. Entretanto, sentia-se angustiadamente só. Doíam-lhe os ombros dilacerados. Por que fora libertado Barrabás, o rebelde, condenado ele, que reverenciava a ordem e a disciplina? Em derredor, judeus irritados ameaçavam-no, erguendo os punhos, enquanto legionários semiébrios proferiam maldições. A saliva dos perversos fustigava-lhe o rosto, e, inclinando-o para o solo, a cruz enorme pesava. Ó Pai, refletia avançando dificilmente, que fiz para receber semelhante flagelação? Anciãs humildes tentavam confortá-lo, mas curvado, qual se via, nem mesmo lhes divisava o semblante. Por que a cruz? Continuava meditando. Por que lhe cabia tolerar o martírio reservado aos criminosos? Lembrou as crianças e as mulheres simples da Galileia que lhe compreendiam o olhar, recordando o saudoso grande lago onde sentia a presença do Todo-Compassivo, na bondade da natureza.
Lágrimas quentes borbotaram-lhe dos olhos feridos, lágrimas que suas mãos não conseguiam enxugar. Turvara-se-lhe a visão e, incapaz de mais seguro equilíbrio sobre o pedregulho do caminho, tropeçou e caiu de joelhos. Guardas rudes vergastaram-lhe a face com mais violência. Alguns deles, porém, acreditando sob incoercível cansaço, obrigaram Simão, o cirineu, que voltava do campo, a auxiliá-lo na condução do madeiro. Então, os soldados, achando que ele não tinha mais forças, mandaram, né, Simão, o cirineu, ajudá-lo. E por essa passagem de um homem desconhecido, que não foi discípulo dele, que estava ali voltando do campo e viu aquele episódio, por essa passagem o nome dele ficou na história da humanidade. Simão, o cirineu. Incrível, né? Constrangido, o lavrador tomou sobre os ombros o terrível instrumento de tortura. E só então conseguiu Jesus levantar a cabeça e contemplar a multidão que se adensava em torno. E observando a turba irada, ó sublime transformação. Notou que todos os circunstantes estavam algemados a tremendas cruzes, invisíveis ao olhar comum. Então, pela primeira vez, ele consegue levantar os olhos, ver a multidão, porque estava caminhando com a cabeça baixa, né? Então, ele viu que todos estavam com cruzes invisíveis, estavam presos a cruzes invisíveis. O primeiro que pôde analisar foi Joabe, o cambista, velho companheiro de Anás nos negócios do templo. Ele se achava atado ao lenho da usura. Vociferava aflito, escancarando a garganta sequiosa de ouro. Então, o primeiro que ele percebeu foi Joabe, o cambista, velho companheiro de Anás, o sacerdote, que ganhava dinheiro. O cambista era aquele que ficava no templo trocando as moedas, porque dentro do templo não podia circular moedas das oferendas impuras, moedas romanas, digamos assim. Então a pessoa chegava com as moedas romanas e trocava por moedas do templo. E os cambistas ganhavam muito dinheiro com isso, né? Eles faziam o câmbio que queriam e ficavam com as moedas romanas, né? Então, Joabe era alguém que estava preso à cruz da usura. Toda cruz, todo vício, toda tendência negativa, ela nos deixa preso a ela. E vamos ficar presos durante muito tempo, até nos libertarmos. No caso de Joabe, era a usura, né? Então, ele era ávido de ouro e estava preso a ela. Não longe, Apolônio, o soldado da coorte romana, né, mostrava-se agarrado à enorme cruz da luxúria, repleta de vermes roazes a lhe devorarem o próprio corpo. Então, Apolônio era alguém que se entregava aos desequilíbrios sexuais e estava repleto de vermes que estava lhe devorando o corpo, sem que ele percebesse. Caleb, o incensador, vem de incensos, né? Berrava frenético, entretanto apresentava-se jungido ao madeiro do remorso, por homicídios ocultos. Estava preso à cruz do remorso, por causa de homicídios que ficaram ocultos, mas que ele sabia. Você pode ocultar dos outros, mas não da própria consciência, que vai nos cobrar sempre. Amós, o mercador de cabras, arrastava a cruz da enfermidade, que o forçava a sustentar-se em vigorosas muletas. José de Arimateia, o amigo generoso, que o seguia discreto, achava-se preso ao frio lenho dos deveres políticos. E Nicodemos, o doutor da lei, junto dele, vergava multa sob o estafante madeiro da vaidade. Então, que fala de José de Arimateia e Nicodemos estavam ali próximos, mas um estava preso aos deveres políticos. E Nicodemos estava preso ao madeiro da vaidade.
Todas as criaturas daquele estranho ajuntamento traziam consigo flagelações diversas. O mestre reconhecia-as acabrunhado. Eram cruzes de ignorância e miséria, de revolta e concupiscência, de aflição e despeito, de inveja e iniquidade. Tentou concentrar-se em maior exame. Contudo, piedosas mulheres em lágrimas acercaram-se dele, de improviso. Senhor, que será de nós quando partires? Gritava uma delas. Senhor, compadece de nossa desventura. Elas estavam pedindo para que ele se compadecesse da desventura delas. Elas estavam chorando mais por elas do que por ele mesmo, né? Pensando, que será de nós quando o Senhor partir? Senhor, nós te lamentamos. Essa já estava. Mestre, pobre de ti. Então, essas duas já estavam mais compadecentes dele em si, e não de si mesmas, né? O Cristo fitou-as admirado. Todas exibiam asfixiantes padecimentos. Viu que entre elas, Maria de Cleófas trazia a cruz da maternidade dolorosa, que Maria de Magdala pranteava sobre a cruz da tristeza. Maria de Magdala estava triste mesmo, pela partida do Mestre. E que Joana de Cusa, que viera igualmente às celebrações da Páscoa, ela veio a Jerusalém, né, e encontrou aquele quadro, sofria sob o madeiro do casamento infeliz. As orragues lamberam-lhe a cabeça coroada de espinhos, chicotadas, né? A multidão começava a mover-se de novo, era preciso caminhar. Foi então que o celeste benfeitor, acariciando a própria cruz, que Simão passara a carregar, nela sentiu precioso rebento de esperança, com que o Pai amoroso lhe agraciava o testemunho, a fim de que as sementes da renovação espiritual felicitassem a humanidade. E endereçando compadecido olhar às mulheres que o cercavam, pronunciou as inesquecíveis palavras do Evangelho. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que direis, bem-aventurados os ventres que não geraram, e os seios que não amamentaram. Então clamareis para os montes, caí sobre nós, e rogareis aos outeiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará com o leito seco? Então, essa é uma passagem do Evangelho, né? E que mostra que Jesus, talvez, muito mais uma história, uma analogia, né? Algo que podemos interpretar como um ensinamento. Não sabemos se foi exatamente assim, mas nas palavras de Humberto de Campos, principalmente as coisas aconteceram assim, mas às vezes os pensamentos de Jesus estavam ali, né, refletindo a multidão, e essas colocações servem de reflexão para todos nós. Na verdade, esse é o intuito da mensagem, que possamos refletir, que muitas vezes, assim como Jesus, carregamos nossas cruzes, nossas dificuldades, mas as nossas cruzes, nós temos que entender se nossas cruzes estão nos libertando ou estão nos escravizando. Então, as cruzes dos próprios compromissos, dos deveres, aquelas cruzes são as cruzes que nos libertam. Depois delas, estaremos livres. E, ao contrário, as cruzes da devassidão, da maldade, as cruzes do apego aos bens materiais, essas cruzes estão escravizando as pessoas. E será muito mais longo o tempo para a sua libertação. Então, devemos orar por todos aqueles que carregam suas cruzes e agradecer a Jesus pelas nossas dificuldades que carregamos, mas entendendo elas como portas libertadoras de nossas vidas. Devemos entender
que todos nós temos as nossas dificuldades, seja nos nossos lares, seja no campo da saúde, seja no campo profissional, seja no campo dos relacionamentos humanos. Temos as nossas dificuldades, é por isso que nós estamos aqui, para aprender a superá-las, para aprender a construir dentro de nós o reino de Deus, sem exigir dos outros nada, porque cabe a nós simplesmente seguirmos Jesus. Se os nossos irmãos, se os nossos amigos, se a sociedade como um todo ainda não segue, cabe a nós seguir. Jesus estava sozinho ali. E, no entanto, ele se sentia ligado a Deus e lamentava aqueles que estavam presos aos vícios, aos apegos materiais, à luxúria, ao poder, à vaidade, né? Lamentava simplesmente, mas seguia confiante em Deus. É assim que devemos fazer. Devemos tomar nossas cruzes, as nossas dificuldades, que nós mesmos pedimos, escolhemos antes de reencarnar, para nos libertar, e com a nossa libertação íntima, com o amor que podemos desenvolver dentro de nós, com a gratidão, com os sentimentos, poderemos assim ajudar os nossos irmãos, como Jesus fez e faz até hoje. 2000 anos, e ainda nos inspiramos nele, e sempre nos inspiraremos enquanto estivermos nesse planeta, porque ele é o mestre, é o Senhor deste mundo, desse planeta. E todos aqueles que se levantaram acreditando terem poderes, caíram, passaram, mas ele não passou e jamais passará. Que possamos nos ligar a ele, que ele nos dará forças, nos ajudará a carregar nossas cruzes. Com ele, o fardo é suave e o jugo é leve. Que possamos confiar em Jesus e seguirmos em frente, acreditando e tendo certeza que todos os males que passamos são transitórios e só o bem sobreviverá para sempre. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Uma ótima semana, um ótimo final de semana a todos, uma ótima semana vindoura, próxima semana, e que possamos estar sintonizados a Jesus e estarmos acompanhando a Ele, tanto quanto Ele sempre esteve conosco. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe hoje e sempre.